E aí, gurizada, chegamos para a análise do episódio 2 de Cidade de Deus, A Luta Não Para. Nesse vídeo de hoje, não só análise, tá? Mas também vamos conversar um pouquinho sobre esse anúncio já da segunda temporada dessa série que chegou, esse derivado daquele grandioso filme do nosso cinema nacional. E também nesse vídeo eu quero trazer algumas possíveis aparições que teremos, não só nessa primeira temporada, mas também como nessa segunda. A gente tem personagens que estavam lá no filme, que não apareceram ainda, eu estou bem cucado em relação a isso. Vamos lá, esse segundo episódio eu acho que traz bastante esses reflexos, né, da guerra nas pessoas. É isso que o diretor Ali Munitiba tinha falado muito no Festival de Cinema de Gramado, onde eu estive, onde passou o primeiro episódio, ele deu uma coletiva para nós, e ele falou que ele não queria trazer a bandidagem, a trocação somente, né? Óbvio que existe isso, mas ele queria muito mais reverberar as vidas que estavam por trás de tudo isso, né? Pessoas, né? Crianças, mulheres, comerciantes, como que era o impacto do tiro e da guerra no meio da comunidade, como que a ONG, os trabalhadores, as escolas se portam num dia de tiroteio. Porque se tu for pensar, o resto a gente já viu em outras produções, né? Então eu acho que é uma decisão muito sábia do diretor Ali Munitiba e os roteiristas de trazerem isso para nós de uma forma sempre fotográfica, com essas fotografias do Buscapé, né? Em algum momento nesse próprio episódio, o Buscapé fala, tem uma discussão com alguém e toma uma decisão de tirar fotos das pessoas fugindo, em vez de tirar fotos da galera atirando ou morrendo ou mortos, né? Então acho que esse segundo episódio ele carimba muito algo que eu falei no primeiro, que é qualidade pura. Temos aqui o puro suco do Brasil. Tem funk, tem trocação de tiro, tem cenas quentes, tem família. É o nosso Brasil, mané. Já tô até falando que nem um carioquês. É isso aí, é o Brasil, esse é o nosso Brasil. Eu acho que tem que ser representado de todas as formas possíveis. Como eu falei, no próprio Festival de Cinema de Gramado, onde passou o primeiro episódio, a gente teve uma brasilidade muito linda, que são cantos do nosso país, que são totalmente diferentes, né? A gente já mora em um país muito grande, então a gente tem a parte do sertão, a gente tem a parte, por exemplo, do nosso Goiás, que é o nosso oeste, né, brasileiro, a gente tem a parte do Nordeste, então aqui no Sul, então tem todas essas pontas para se amplificar. Acho que o cinema é isso, acho que o cinema é trazer o máximo possível das vivências. E na Cidade de Deus a gente vê muito isso, que a vivência daquela galera é isso. Se existe tiroteio, no meio do tiroteio a gente precisa se adequar a isso. Pessoas que não são de pegar no fuzil fazem o que num momento desse? Então nesse episódio a gente vê o Braddock por pressão da sua nega véia ali, da Crazy, ele vai com tudo pra cima do Curió, né? Então no final daquele primeiro episódio a gente tem a resistência feminina, a gente tem a figura feminina em alta, em toda, e a partir dessa resistência feminina, do tiro que a personagem da Andrea Horta, a Crazy, dá no cara, se forma uma nova guerra. E a partir daí, o próprio Braddock, ele precisa tomar atitudes para que ele tome a boca de volta. Ele não pode sair daí como um cuzeiro, né? Que não fez absolutamente nada. Ela deu um tiro e agora o bagulho tá feito. Por outro lado, a gente tem o Barbantinho, que já vê que ele tá caminhando por todos os ambientes. Ele é aquele cara meio leve trás, eu acho que a gente vai descobrir que ele é esse cara depois. Ele ajuda, ele quer ser político, né? Ele é político, bem como a palavra já se explica. Então eu acho que a gente tem esse cara que ele vai ficar muito em cima do muro durante a temporada inteira. Ele vai pegar uma coisa daqui, levar para lá, talvez até um segredo muito perverso de alguém, ele vai trocar. Eu acho que vai ser uma moeda de troca em algum momento. Em algum outro momento na série a gente vê as mulheres conversando, né, numa situação como cotidiana delas, elas falando do seguinte, ó, rolou tiroteio ontem à noite, tu viu o fulaninho com o fuzil na mão, que triste, né? Daí a outra pergunta, quem? A Cíntia pergunta, né, quem? O filho da Marta? É o filho da Marta. Pô, é uma criança. Então dá pra ver nessa conversa cotidiana que é uma criança
que não tinha nunca pegado numa arma e vivia naquele local começou a pegar numa arma. E a gente consegue ver em outros personagens que aquela não é a única saída do morro. Muita gente mora no morro, trabalha e tem o seu sustento e vive na ONG e simplesmente no momento da guerra tem que se esconder, tem que fechar as lojas. O próprio Curió fala, né? Fecha tudo, fecha até a igreja. Não quero ninguém na rua, não quero que morra inocente. Eles sabem que o tiroteio vai ser forte e isso ocorre da melhor forma possível. Eu creio que as grandes cenas de tiroteio aqui, elas são feitas baseadas já num algo que nós temos no cinema nacional. Quando a gente vê o próprio Cidade de Deus e depois a gente tem outras produções de tiro, né, e de morro e de polícia, elas são cenas de tiro muito boas, né? Então, eu acho que tem muita coisa sendo baseada aqui no filme Tropa de Elite, tá? Não que não seja algo original que nós estamos vendo aqui, tá? Mas eu acho que tem muita coisa que foi pego, assim, pegaram do Tropa de Elite e pensaram, cara, vamos trazer esse pouquinho do Tropa de Elite pra cá, porque, em tese, é uma vivência parecida daquela galera. Vai existir miliciano, vai existir traficante, vai existir só usuário, vai existir a comunidade. Nesse episódio 2 a gente é apresentado a 2 novos personagens, ou a gente tem pelo menos um aprofundamento, né? A jornalista e o contra do Curió, aquele cara que é um pouco mais velho e que tá ajudando o Braddock. Esses 2 personagens, óbvio que vão crescer muito mais. Já tem uma narrativa pré-estabelecida ali com a jornalista, que vai tomar um lugar na comunidade, tá dizendo que vai fazer uma ONG, né? E eu já ouvi em algum lugar que uma das personagens femininas trariam uma história muito similar ao que aconteceu com Marielle Franco. Então isso é algo bem importante da gente citar nesse momento da temporada, porque eu acho que aquilo ali pode evoluir para algo que a gente já conhece e já passou nos noticiários. Outro ponto desse episódio, a gente vê um romancezinho entre o Delano e a Leca, né? Eles formam aquele casal, aquele romancezinho que vai indo aos poucos, mas pode ter certeza, um deles vai morrer. Eu costumo falar que eu sou macaco velho de série e filme aqui, se você também você já sabe. Quando o romancezinho tá muito bonitinho, tá muito florzinha, aquilo ali vai descambar, alguém vai morrer nessa parada. Imagino que o Delano. Nesse episódio a gente tem um foco um pouco maior em PQD, esse cara que tá meio em cima do muro ainda, né, com medo da ação que ele vai tomar por causa da Berenice, por conta da Berenice. A Berenice já passou por um trauma do passado em que namorava um bandido e o bandido morreu e ela ficou. Então agora ela tem existe esse gatilho com ela tenta com que o PQD não vá para esse lado, mas no final do episódio a gente vê que ele vai, e ele vai ser também uma moeda de troca, pelo que a gente vê no teaser do episódio 3. Então o PQD, imagino que seja um personagem que pode virar entre o segundo e o terceiro episódio, mas por enquanto para mim ainda não pegou, tá certo? Quero saber tua opinião, óbvio, bota aí o que tu tá achando do segundo episódio da Cidade de Deus, A Luta Não Para. O vídeo de hoje ele é muito raso, eu gosto de dizer isso, é o meu tipo de conteúdo por aqui, não é um conteúdo muito aprofundado, né? Quando eu me aprofundo numa série em que eu tenho ligações maiores, digamos assim, mas gosto muito de Cidade de Deus, e por isso falo nesse momento do vídeo, se você quer aquela análise joia de Cidade de Deus, aquela assim aprofundada, bonita, cara que fala bem pra caramba, eu vou te indicar o canal do Henrique Massaro. Henrique Massaro, vou deixar o link aqui embaixo para tu procurar, que ele tá fazendo análises assim, ó, surpreendentes, tá? Tu vai ficar de queixo caído quando tu começar a dar play no vídeo dele e acabar. Vídeo bom pra caramba, indico. Sai do meu vídeo aqui e vai até o vídeo do Henrique Massaro, que você vai compreender mais da história também e alinhar alguns pontos que talvez estejam desconexos nesse momento. Bom, chegando na parte final da análise, eu vou falar uma aspas aqui do nosso próprio Curió. Ele falou o seguinte: Braddock me deixou com gosto de sangue na boca. Na hora certa eu vou beber o sangue dele. Meus amigos e amigas, guardem essa frase. Esse cara, Marcos Palmeiras, o ator que faz o Curió, é de entregar, ele não é de refugar. Eu tenho quase certeza que veremos uma cena em que o Curió está com a boca toda lavada de sangue e o próprio sangue do Braddock. Ah, mas não sei se vai acontecer. Nós só temos 6 episódios
nessa primeira temporada, né? Já tivemos 2, temos 4 pela frente. Talvez não teremos numa primeira temporada, mas talvez numa segunda. Guardem essa frase. Essa frase ela foi falada no momento certo, do jeito certo, sabe como ela sai da boca dele? Então essa é uma frase para se marcar, que com certeza em algum momento da série a gente vai ver um corte do momento em que o Curió falou aquilo, voltando para a boca dele toda ensanguentada de Braddock. Imagina? Cara, ia ser uma cena icônica para o cinema nacional, com toda certeza. Vamos falar rapidinho do anúncio, né? Essa semana a gente teve o anúncio da segunda temporada. Já os atores foram nas redes sociais, fizeram aquele compilado e falaram que teremos mais história porque a luta não para. Então teremos uma segunda temporada. Eu já imaginava isso porque 6 episódios eu acho pouco tempo. São 6 horas de história, óbvio. A gente teve um filme de 2 horas, mais ou menos, mas 6 horas de história também é pouco. Por tanto de narrativa que a gente tem, de personagem interessante. A gente tem muitos núcleos a serem explorados. Então eu fiquei bem faceiro com a confirmação da segunda temporada, porque até então ela está sendo uma série muito boa. Eu ainda prefiro o episódio 1 ao 2, tá? O 2 para mim já tem algumas falhas, talvez até no momento de algumas cenas de ação, alguma parada assim, sabe? Algum ator ou outro não está encaixando por enquanto, o PQD. O personagem do PQD ainda não bateu comigo ainda, mas talvez no terceiro episódio ele venha para detonar, tá? Então, existe essa segunda temporada, já foi anunciado. Eu quero saber muito de ti aí do outro lado, o que tu achou. Se tu queria essa segunda temporada, se tu tá gostando da série até então, tá achando melhor, tá achando pior do que o filme, não dá ainda para falar. Conta pra mim, eu gosto de conversar com vocês aqui e por isso estou trazendo essa análise semanal. Análise rasa, talvez fútil, mas é o conteúdinho que o Pipoquinha na Manteiga pode te entregar, tá bom? Eu tenho tido umas semanas bem cansativas por aqui, e aí o conteúdo também foi mirrando, foi ficando pequenininho, eu tive pouco tempo para criar, né? Então, nos momentos que eu tô tendo de descanso, eu tô trazendo aqui para fazer o meu hobby com vocês, que é conversar sobre filmes e séries. Espero que vocês estejam gostando aí do outro lado, tá certo? Por último, para acabar tudo, eu acho que a gente pode ter aqui voltas, né? Como a gente vai ter uma segunda temporada, eu já tinha cogitado isso na análise do primeiro episódio, eu creio que a gente pode ver até personagens que foram mortos em Cidade de Deus voltando, tendo algumas falas, tendo algumas regravações assim, né, de falas que não apareceram no filme. Então, não me surpreenderia se tivéssemos uma participação especial de Alice Braga, que hoje é uma artista internacional, de Matheus Nachtergaele, que é um dos maiores nomes do cinema nacional. Ele interpretou o Cenoura no filme, do Mané Galinha, interpretado pelo nosso Seu Jorge. Então, cara, a gente tem muito nome de peso que pode aparecer ainda na série, fora aqueles elementos, aquelas figurinhas carimbadas que a gente já viu em Cidade de Deus e que eu acho que podem retornar mesmo que os personagens estejam mortos, né? Porque daí poderia ser uma regravação daquela época, na época que eles viviam, antes deles morrerem, né? Eu acho que seria bem interessante isso, e é a cara do Ali Muritiba trazer isso para nós, tá? Tô gostando bastante, assistam na Max, Cidade de Deus, a luta não para. Continue assistindo, né? Se você viu esse vídeo até o final, com certeza já está. Beijo amanteigado para vocês, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.